Queridos irmãos, em nome de Deus, de Jesus e dos Espíritos, encarregados dos trabalhos de divulgação doutrinária desta casa, começamos mais um momento de divulgação do Espiritismo. Falar do Espiritismo é uma oportunidade que temos para refletir mais e melhor sobre as coisas espirituais, procurando torná-las cada vez mais naturais, espontâneas, afastando tanto quanto possível tudo que de algum modo possa estar relacionado à superstição, ao medo, à fantasia, criando espaços para alcançarmos melhores níveis de espiritualidade em nossas vidas. O Espiritismo tem como essa missão tentar fazer com que venhamos a culturalizar a ideia que somos seres espirituais e não seres que têm um espírito. Há uma diferença enorme entre se sentisse um ser espiritual e pensasse ser dotado de um espírito. Porque se nós imaginamos que temos um espírito, a ideia é que espírito é algo e eu sou diferente. E quando eu culturalizo a ideia que eu sou um ser espiritual, um dos primeiros efeitos positivos disso na nossa cotidianidade é criarmos ascendência, criarmos prevalência da nossa condição espiritual sobre as coisas materiais da vida. E quando a gente cria um controle sobre as coisas materiais da vida, a gente aproveita o material para se refinar espiritualmente. E termina, de fato, sendo uma criatura consciente e de posse de uma convicção de que é usando bem as coisas materiais da vida que a gente vai se espiritualizar, vai alcançar crescimento, vai alcançar desenvolvimento, vai alcançar maturidade e vai de fato ganhar os tesouros espirituais que vão fazer parte do nosso patrimônio e da nossa estrutura. O que é que pertence a nós de fato? Nos pertence tudo que os ladrões não vão roubar, nem as traças vão destruir. É impossível se tirar de nós a posse, o controle e o usufruto dos bens espirituais. E os bens espirituais devem ser considerados tudo que esteja atrelado ao bom emprego das nossas faculdades. As nossas faculdades é que nos coloca na condição de seres espirituais. E começa pela principal, que é o pensamento. O pensamento é o alicerce de todas as nossas realizações. Se nós, diante das contingências da vida, diante do atendimento de nossas necessidades, estamos de alguma forma comprometidos no contato com as coisas materiais, estamos nos deixando levar pelo materialismo, pelo excesso, pelo abuso, pelo artificialismo, se a gente está se deixando dominar pelas exigências da vida material, logicamente está havendo uma inversão. Você não está conseguindo produzir em si uma organização. E quando então
as coisas materiais alcançam preponderância sobre nós, aí a gente vai ver no âmbito do pensamento o primeiro espaço a ser afetado. Quando o Espiritismo diz que nós temos condições de amar por pensamentos, por palavras e por ações, você veja que o pensamento vem na frente. Porque as nossas ações, as nossas palavras vão ser provenientes da nossa forma de pensar, do nosso repertório, da nossa atividade chamada intelectual e subjetiva, do nosso pensamento abstrato. E as contingências da vida, as exigências, as necessidades, porque não é fácil viver a nossa existência. Nós estamos diante de grandes desafios para termos uma qualidade de vida saudável. Não é fácil. É um verdadeiro tsunami. São desafios. E por que são desafios? Porque somos seres espirituais. Somos seres com uma capacidade extraordinária de pegar tudo que está de alguma forma sendo obstáculo, tudo de alguma forma que esteja nos emparedando, tudo de alguma forma que esteja nos provando, nos testando quanto ao melhor uso da faculdade, são meios, são pontes, não são de maneira nenhuma algo que surge em nossas vidas para empanar ou criar prejuízos intransponíveis. Porque o ser espiritual, ele precisa ser provado. As coisas acontecem para que a gente possa construir o pensamento crítico inicialmente, alicerçar a razão, o entendimento, a inteligência, colocar essas ferramentas à nossa disposição. Observe que o nosso pensamento, ele agrega, engloba uma série de faculdades que atuam sinergicamente. Aí a gente vai ver, diante de uma dificuldade, quando a gente, primeiro às vezes, a dificuldade de tão repetir-se, de tanto repetir-se, faz com que às vezes a gente fique assim um pouco frustrados, amargurados. Às vezes a notícia que aparece só é notícia que nos deixa transtornados. Mas aí veja, o transtorno, as reações de dúvida, de medo, de insegurança, até um determinado ponto, funciona como um elemento de chamar a nossa atenção. Mas aí entra o que a mente exige, todo esse processo de ser espiritual permite. Aí você começa a criar as possibilidades, a formatar as estratégias, a ver de que forma vamos lidar com essa situação, como vamos administrá-las, como vão, se possível, resolvê-las. Aí vai entrar os outros elementos, preste bem atenção, vai entrar a vontade, vai entrar o livre-arbítrio, a consciência vai estar sempre presente no ato de pensar, a lucidez diante do que está acontecendo, vai entrar as ferramentas que são reflexão, análise, tentativa de explicação, tentativa de estabelecer causas e efeitos. Aí, como somos seres pensantes, as coisas vão aparecendo. Aí vão entrando os cuidados, as atenções com as nossas emoções, com as nossas sensações, com as nossas vibrações, com os nossos sentimentos. Presta bem atenção se não é bem assim. A gente está vindo aqui para a Uniluz. Mas para que estamos vindo para a Uniluz? Para melhorar a nossa capacidade de lidar com as coisas. Capacitação espiritual. Força, energia, poder.
culturalização. A gente não vem aqui para a Uniluz para se eximir das coisas, não. Para fugir das coisas, não. É interessante que quando a gente às vezes visita uma casa espiritual, diga se não é assim, e quando a gente ainda não está muito compreendendo as entrelinhas, a essência, aí se pergunta, tu fosse para a Uniluz, aí diz assim, está melhorando a tua vida? Está modificando? E aquele problema dentro de casa, e no trabalho, e na rua, e no relacionamento afetivo, a gente adora quando a coisa está dando supostamente certo. Não é que está. Depois que eu comecei a receber aquele espaço, meu Deus, as coisas têm se modificado. Eu estou iluminado. Mas observe, tudo tem a sua importância. O passe vem para nos tranquilizar, nos harmonizar, mas para nos liberar espiritualmente, cognitivamente, para que a gente possa encontrar uma explicação do que está acontecendo conosco, porque nós somos seres cognoscentes. Qualquer mudança, qualquer transformação que ocorra em nós, tem que estar assentada na razão, na perfeita compreensão do que ocorreu. Nada vem magicamente, nada vem instantaneamente. Muitas vezes são processos que vão exigir de nós tempo. E quando o tempo é um fator que tem que ser trabalhado, aí precisa-se da fé, da esperança, da confiança, da perseverança. Aí quando você sabe que é um ser espiritual, por que o desespero? Você não vai se condenar porque está se desesperando. Muito pelo contrário, está se afligindo, se aflinja. Mas quem é que aguenta passar 24 horas do dia aflito? Porque nós somos seres espirituais, há sempre uma saída. Aí vejam o que é que o Espiritismo oferece no que diz respeito ao que acontece conosco, no que tange a esse processo evolutivo que nós estamos agora. Todas o emprego das nossas faculdades vão produzir virtudes, qualidades, e vão produzir também imperfeições. As nossas imperfeições são produzidas, são trabalhadas. Então ninguém é imperfeito como se fosse assim tivéssemos uma culpa do destino de ter nascido daquela forma. Tem gente que diz assim, eu não tenho culpa nenhuma de ser assim, não é? E tem gente que até aproveita, eu nasci assim, vou viver assim, já adiantaram, Gabriela. Sempre Gabriela. Porque as pessoas atribuem a esse fato de um temperamento mais forte, de um temperamento mais, digamos assim, mais robusto, como se fosse uma marca da pessoa, que ela não tem obrigação nenhuma de refletir as consequências do que faz. Eu sou assim mesmo. Aí às vezes não quer nem mudar para não dar satisfação às outras pessoas. Porque é mais fácil se comportar dessa maneira. É mais fácil se justificar-se para si mesmo, que é assim e pronto. É da minha personalidade. Olha como é bom. Se está causando dano aos outros. Esse equívoco é um equívoco que tem um começo a partir da falta de noção do que ele realmente é. E quando a gente sabe que ser um ser espiritual implica estar fadado a evoluir, a gente tem que procurar assumir o processo de evolução. E tem que investir em nós. A gente tem que investir. Tem que criar projetos de evolução. Ver a situação do momento. Como é que está a minha relação na família? Como é que está a minha relação no trabalho? Como é que estão os meus pensamentos?
o que alimenta os meus pensamentos. Aí vejam que o tema de hoje é um tema que mexe conosco, que vai tratar da questão do egoísmo, que foi aprendido por nós. O egoísmo, porque se você vê a palavra egoísmo, antes tem ego. E antes do ego tem id, segundo Freud. O id seria a nossa parte mais instintiva. E o Espiritismo diz, no nosso início, quando nós viemos aqui para o planeta Terra, ou em outros planetas parecidos, sob o ponto de vista da condição espiritual. Porque os planetas têm uma hierarquia. Nós somos planetas considerados de provas e expiações. Então, essa característica do nosso planeta mostra, a ciência demonstra, que tivemos antecedentes nossos mais primitivos, onde se via uma ascendência do instinto sobre as outras possibilidades latentes dentro de nós. Éramos, continuando sendo ser espiritual nesse estágio, mas o instinto é muito forte. Então o que é que acontecia? Natureza em nossa volta inóspita, tudo a ser desbravado. O instinto atuava e você, no mecanismo de defesa, estava ligado mais à alimentação, à sobrevivência, aos cuidados com os predadores. Tudo era ameaça. Então a gente agia muito mais instintivamente. Mas mesmo agindo instintivamente, com predominância, as outras faculdades atuavam. Quer ver um exemplo? A caça era uma dos começos de busca de alimentação. O homem foi caçando e depois foi buscando a melhor forma de caçar, não foi? Como caçar melhor? Como criar armadilhas melhor? Mesmo o instinto preponderando, mesmo a questão da sobrevivência, a inteligência já começa a atuar. Lá no primórdio. Aí a gente vê, no início o instinto predomina. Quanto mais avançado, a gente vai tendo sensações. Depois das sensações, vem as vibrações, vem as energias e depois os sentimentos. Então tudo começa numa sequência. É a chamada sequência natural. Só que quando a gente vai chegando nos sentimentos e vai trazendo uma carga de instintos e a gente se deixa dominar por esses instintos, vai se tornando uma pessoa mais egoísta. Porque o ego é tudo, na visão psicanalítica, tudo que está ligado à nossa percepção do campo externo da nossa vida. O ego está sempre atuando, sempre se relacionando, sempre buscando o prazer, a primazia do viver. Agora, o egoísmo é quando a gente já passa do ego e se transforma naquela pessoa extremamente exclusivista. Uma pessoa extremamente exclusiva. O egoísta se vê sempre na necessidade de ser atendido em primeiro lugar. O egoísta vive sempre contabilizando se uma coisa vai ser boa ou mal para ele. O egoísta não se envolve nas coisas com facilidade. O egoísta não gosta de ser passado para trás. A gente vai ver no egoísmo, sob o ponto de vista psicológico, a presença da insegurança, do medo e de outros elementos que terminam afastando do egoísta as possibilidades de viver uma vida mais compartilhada. Então o egoísmo tem as suas frentes de atuação. A gente vai ver o egoísmo atrelado às condições de vida econômicas, às condições de vida políticas e às condições de vida sociais. Vamos ver pelo ponto de vista das condições de vida política. O egoísmo forma personalidades muito duras.
muito dominadoras, muito autoritárias. Geralmente se valem da força ou de alguma posição ou condição que se encontre para gerar constrangimento e poder perante as outras pessoas. Aí, no texto de hoje, Emmanuel, que faz a análise da questão da amar os vossos inimigos, a questão do egoísmo, no item 10 e 11, você vai ver ele dizer: o egoísmo é a chaga da humanidade. Cabe ao Espiritismo combater esse monstro devorador de todas as consciências e fazer a humanidade ascender na hierarquia do mundo. Por que o egoísmo? Porque o egoísmo faz com que a gente se torne uma pessoa calculista. E sob o ponto de vista da nossa afetividade, a gente vai se tornando uma pessoa presa, infantilizada. Muitas vezes se vale da violência, se vale da agressão para gerar uma certa sensação que está tendo mais força do que o outro. É infantilizado, sob o ponto de vista espiritual, uma pessoa egoísta. O egoísmo muitas vezes está atrelado ao orgulho, está atrelado à vaidade. Aí a gente vai ver muitas pessoas no campo político querendo ter dominação sobre a população, fazendo justificativa de estar a serviço das pessoas. Você não vê que esse refrão é muito curioso? Eu sou um homem público, eu quero fazer o bem, a minha vida é ajudar as outras pessoas. E no fundo, é um mecanismo de proteção do ego, como dizia Freud, que é o mecanismo da racionalização. Você fica fazendo uma coisa errada, camufladamente, com o objetivo de se manter sempre numa posição de destaque, de força e de poder. E no fundo, você cria esses refrões para se justificar. Mas eu estou fazendo bem. Olha, eu sou uma pessoa boa. E o que é que se vê? Um personalismo exagerado, a corrupção, o fingimento, a mentira. Não é verdade? A falta de transparência. Tudo isso o egoísmo gera. Uma pessoa egoísta termina nas relações afetivas, por exemplo, sendo uma criatura que não se entrega completamente ao outro. Nem se entrega e nem se integra. Aí gera aquelas relações fragilizadas, vulneráveis. Aquelas relações em que você se relaciona com uma pessoa 10, 20, 30, 40 anos, mas falta sustentabilidade. Falta confiabilidade. Porque o egoísta vai ficar medindo. Eu vou fazer isso? Eu vou me expor? Eu vou dizer as minhas carências? Aí cria um fingimento daquela pessoa toda, sabe? O egoísta é assim, todo fortão. É interessante, tinha um homem que reclamava muito da vida, ele era meio egoísta. Reclamava. Interessante, o egoísta, quando está de posse das possibilidades de usar o egoísmo, ele se comporta assim. Mas existe aquele egoísta, que o egoísmo está no âmbito mental, mas na prática ele não tem a chance de conseguir essas atuações, essas manifestações. E seria um egoísta que está todo ele, digamos, frustrado. Aí o que é que acontece? É aquele que rouba, é aquele que quer tirar a felicidade do outro, é aquele que interfere na nossa vida, é aquele que se coloca de vítima, é aquele que não consegue se organizar, não consegue trabalhar, não consegue ter disciplina, não consegue ter perseverança, não consegue ter insistência, não consegue ter humildade, não consegue ter mérito. Então ele compromete a sociedade.
Aí irrompe e surge uma pessoa que rouba. Independente de você falar, estabelecer uma relação entre as condições de vida daquela pessoa, que merecia ter possibilidade, que merecia ter chance, que ninguém está entrando nessa questão, muitas vezes você vai ver a questão do egoísta. Então, certa vez o homem reclamava muito da vida. Ô vida desgraçada. O egoísta reage assim. Ele fica atormentado, fica perturbado. Porque ele não cria meios, ele não saneia a mente dele, ele não se torna receptível, porque ele é egoísta. A mente dele fica se contraindo e não se expandindo. Ele não se abre. Quando a gente tem humildade, a gente sabe se debruçar perante o plano espiritual. E abrir-se, permitindo que a espiritualidade influa no nosso momento. Isso significa abrir-se os canais. Quando a gente vem para uma casa espírita e está sendo assim um lance de sorte, uma loteria, se der certo, tudo bem, se não, a gente está se esquecendo de encontrar os meios naturais que dispomos para esse contato com a espiritualidade, que por sinal independe de ser numa casa espírita. Aí ele reclamava. Certa vez ele vinha caminhando à margem de um rio, a lateral de um rio. Reclamou. Ô vida desgraçada. Aí começou a pensar em Deus. Quando ele pensava em Deus, ele dizia: essa coisa de divindade é mentira, é invenção. Se Deus existisse, eu não estaria na miséria, eu não estaria na pobreza. Ô vida desgraçada, esse Deus... Olha, essa é coisa para enganar as pessoas alienadas, alienar as pessoas. Deus ia me deixar sofrer dessa maneira? Quando ele foi passando à beira do rio, o que é que ele vê? Qual é a maior nota que temos agora? 100. Ele vê a verdinha, minha gente. Quando ele vê a verdinha, é egoísta. Qual é a característica do egoísta? Volúvel. O egoísta é volúvel, é instável, imaturo. Ele não estava reclamando de Deus? No mesmo instante ele disse: perdoa, meu Deus. Quando ele vê a verdinha, ele já muda. Olha como o salário mexe na nossa vida. Olha como o dinheirinho faz a gente sorrir. Olha como o salário faz a gente supor que a vida está uma maravilha. Eu vou resolver uma coisa. Quando ele vê a verdinha, ele se modifica psicologicamente. Ele disse: perdoa, meu Deus, por ter desconfiado de ti. E vai se aproximando da verdinha. Quando ele vê, sabe o que aconteceu? Era metade de R$100, é só metade. Quando ele viu que era só a metade, ele disse: ô vida desgraçada. Eu sabia que a alegria de pobre... Olha, como vocês sabem, meu Deus do céu, a alegria de pobre dura pouco. Aí ele pega, naquele mesmo momento, ele faz: ô vida desgraçada. Vida desgraçada. Aí tem o quê? Um acesso de fúria. Olha o egoísmo atrelado às emoções. Acesso de fúria, raiva, descontentamento. Sob o ponto de vista psicológico, porque o egoísmo está ligado ao uso das coisas materiais e também está ligado às manifestações da nossa afetividade. Quando a gente se expressa internamente sendo uma pessoa egoísta, a gente vai ver tudo isso: frustração, medo, decepção, tudo em exagero, tudo em excesso. O egoísta sofre mais. Assim como o orgulhoso sofre mais, o vaidoso sofre mais. Tudo que está em excesso em nós
cria espaço para as manifestações desequilibradas. Aí ele vai descontente, reclamando, esse Deus não vale nada. Quando ele anda mais 100 metros, o que é que ele vê? Alguém pode imaginar? A outra metade. O que esse homem em poucos minutos já não expressou? Raiva, descontentamento. Por quê? Porque uma coisa estava vindo às suas mãos e ao mesmo tempo as coisas estão fugindo das suas mãos. Dá para perceber? Dá para entender o mecanismo psicológico do egoísta? Aí quando ele vê, aí ele começa a refletir: ai meu Deus, se eu soubesse esperar. Ai meu Deus, se eu tivesse mais cuidado. Se eu tivesse mais serenidade. Se eu soubesse agir com maior compreensão das coisas. Aí você vai ver o Espiritismo falando do egoísmo e mostrando o egoísmo diante dos nossos sentimentos. Aí a pessoa que é egoísta, geralmente ela tem no relacionamento a ideia de que o objeto do seu afeto seria ou o homem ou a mulher, é uma propriedade sua. Então o egoísta, ele não lida direito com essa ideia do diálogo, com essa ideia de aceitar que o outro também tem os direitos de manifestar suas opiniões, de pensar diferentemente dele. O egoísta, ele quer ter o outro de alguma maneira no seu cabresto, no seu domínio. Quando alguma coisa acontece que ele se vê ameaçado nesse tipo de relacionamento, aí ele ou usa a força ou usa da chantagem, do terrorismo psicológico, na tentativa de criar mecanismo de dominação do outro. Uma reação espiritualmente infantil. Quando as coisas vêm sob o ponto de vista do egoísmo e as propostas de vida, porque isso interfere também. Muitas vezes a gente vai com tanta sede ao pote quando se trata de alcançar um objetivo justo que você cultiva dentro de si. Quer ver um exemplo? Estudar nas melhores universidades, ter os melhores empregos, ter relacionamentos cada vez melhores, morar em melhores casas, ter pertences, ter bens, não é coisas negativas, não. Não são negativas. Agora, deixar essas coisas nos dominar, tentar querer conquistar essas coisas a todo custo, colocar essas coisas como prioridades máximas em nossas vidas, olha aí a interferência do egoísmo. A gente tem que saber dosar, dominar o que é que está acontecendo conosco. Não se deixar levar, não se deixar se iludir com essas tentações. Tem algumas passagens do Evangelho que podem ser analisadas de uma forma conjunta na tocante ao egoísmo. Teve um momento em que Jesus vai se deparar com o egoísmo em uma situação de vida. Quer ver um exemplo? Quem não já teve a oportunidade de passar, de ouvir alguém ou conhecer alguém que já passou por uma situação desse tipo? Pessoas que receberam herança. A gente vê que tem muitas famílias que entram em conflitos quando se trata de distribuir as heranças deixadas pelos pais. Porque está todo mundo querendo ter o seu, julgando que aquele seu ali não pode de maneira nenhuma diminuir. Aí geram-se em confronto. Aí o que é que a gente vê? Jesus foi abordado por um jovem. E veja que forma Jesus foi abordado. Mestre, dize a meu irmão.
Ele chegou a Jesus e pediu para Jesus para que fosse dizer ao irmão que divida comigo, a herança que nos tocou. Ou seja, a herança que pertencia a ambos. Ele pediu a Jesus que fosse lá para resolver a divisão. Aí Jesus disse: quem me designou para vos julgar ou fazer as vossas partilhas? Jesus disse: não, isso não sou eu que vou fazer. Aí ele arremata: seja qual for a abundância que o homem possua, sua vida não depende desses bens. A vida não depende desses bens. Então, muitas vezes, a gente, movidos por um caráter utilitário das coisas, com o objetivo de alcançar benefícios imediatos, a gente termina priorizando e faltando com a educação espiritual, com o controle. Porque o fato de você agir espiritualmente não quer dizer que você vai se eximir dos seus direitos, das suas conquistas, daquilo que lhe é de fato fruto do mérito. Mas é saber como dispor dessas coisas. Teve um outro momento que Jesus disse: não vos inquieteis. Olha aí, o egoísta, ele fica excessivamente ansioso com as coisas. Ele esconde uma ansiedade voraz. E ele precisa então agir para tentar o alcance daquilo que ele pretende. O importante para ele é conseguir rapidamente as coisas. Muitas vezes passando por cima da lei, usando elementos escusos. E tudo que a gente conquista de uma maneira escusa, que venha provocar prejuízo aos outros, estamos inicialmente causando prejuízo a nós mesmos. Porque a gente termina se infantilizando, se tornando criaturas mais ainda ligadas ao começo da nossa existência, das outras existências, materialmente falando, do que a propostas de chegarmos a alcançar mais altos voos no campo da nossa espiritualização. E tem um momento que Jesus falando: não vos inquieteis com o que vais comer, beber, vestir. Olha, se eu chegar em casa agora, aí já fico pensando: meu Deus, vai ter uma comidinha me esperando. É maravilhoso. Abrir a geladeira, encontrar lá, você escolher o que é que vai comer. Aí a gente diz um para o outro assim: vai comer o quê? Olha que bom. Aí tem isso, tem aquilo, a gente pode... Agora, fala a verdade. Às vezes, não tendo aquilo que a gente gosta, a gente fica ou não fica inquieto? Mulher, como é que tu deixasse faltar isso, mulher? A gente se aborrece. E acha isso, a gente não dá conta que aquilo ali já compromete uma qualidade de vida. Não vos inquieteis com o que vai beber, com o que vai vestir, com o que vais comer. Não quer dizer, Jesus, que está dizendo assim: olha, veste de todo jeito, come como der. Não é bem assim. Olha o que ele diz no final: antes, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Entendam, não vos inquieteis. Nervosismo, tensão, preocupação excessiva, transtorno, isso gera interferência na nossa condição psicossomática e, dependendo do grau, pode alcançar doenças mentais, tipo neuroses. A pessoa fica neurótica demais, ansiosa demais, tensa demais, histérica demais. Aí gera aquela pessoa extremamente, sob o ponto de vista das tensões, desequilibrada. Por isso que diz: não vos inquieteis, calma. Tens inteligência, tem força, capacidade de alternativa, capacidade de possibilidade, capacidade de gerar condições.
buscai o reino de Deus em vossa justiça. Porque quando o reino de Deus é buscado prioritariamente, como princípio, a gente consegue as coisas que vão serem elementos de suprimento para a nossa existência, com classe, com distinção, com mérito, com trabalho, com honestidade. Não tenhamos medo de expor as nossas condições aos outros. Até para pedir as coisas, peçam com classe. Eu acho interessante. Às vezes eu fui fazer campanha do quilo. Posso abrir um espaço para falar uma coisa rápida? Lá vai eu fazer campanha do quilo. Eu tenho um negócio assim que de repente eu fico todo vermelho. Fico parecendo o Hulk. E o egoísta, quando ele é afetado, muitas vezes ele quer dizer as coisas e não pode, né? Você com raiva, já pensou? Querendo dizer uma coisa sem poder. Quem é que vai absorver tudo isso? O corpo. E eu todo vermelho, aí fui bater num apartamento. Lá vai eu chegando no apartamento, aí estava o porteiro. Eu só estou falando porque é a questão do egoísmo e das coisas espirituais. Aí eu cheguei no porteiro, meu amigo, nós estamos fazendo a campanha do quilo e você faz a gentileza de permitir a nossa subida. Aí o porteiro ficou tão constrangido. Eu notei que o porteiro ficou constrangido. Porque ele queria dizer não, mas como eu falei assim de uma maneira que deixou ele sem alternativa, ele sobe, e foi um sobe tão fraco. Eu digo, meu Deus, sobe? Eu digo, e lá vai eu com um saco. Aí quando eu vou chegando, aí era o seguinte, a estratégia era subir e começar a pedir lá para ir descendo, né? Quando eu chego lá com um saco, eu dou a batida. Aonde eu fui bater? Eu estou notando que o pessoal da Uniluz é bem ligado. Fui bater aonde? Meu filho, você é síndico. Conexão. Eu fui bater no síndico. Eu, vermelho com um saco. Aí o síndico olhou assim para mim e fez. Sem brincadeira nenhuma, gente. Ele olhou, ele tinha uns 2 metros de altura. Ele olhou assim para mim e fez. Quem permitiu fazer o senhor subir num apartamento? O que foi que eu disse que lá atrás eu senti? Aí eu fiquei vermelho. Eu fiquei, sabe, o batimento cardíaco foi lá em cima. Aí ele fez, quem permitiu? Eu digo, olha, eu falei com o porteiro e tal, ele permitiu a minha subida e disse, não devia ter permitido, não. Aí foi puxando a carteira, foi puxando a carteira, viu, gente? Não foi o dinheiro, não, nem arma, foi puxando a carteira. Gente, tirou R$100. Tome. Eu recebi. Eu senti. Não era metade. Eu senti que ele estava fazendo aquilo, mas ele estava fazendo como se fosse, sabe, como se dissesse, foi a última vez então, a primeira e última. Aí foi que nós decidimos não passar mais. Resolvemos dessa maneira. Então, muitas vezes, nas nossas reações do dia a dia, uma observação que alguém nos faz, que a gente não está acostumado a ver. Muitas vezes a gente, de alguma forma, se comportou de uma maneira imprópria, que a gente acha que não tem nada de importância. Naquele momento, eu confesso a vocês, eu me senti um egoísta. Porque eu me senti assim afetado. O orgulho foi lá em cima, a vaidade. Então é muito importante a gente ter cuidado com esses aspectos do egoísta. E outra questão que interfere no egoísmo entra na questão da valorização demais das coisas. Porque às vezes a gente associa felicidade à posse das coisas. No início, o nosso amigo que estava fazendo o exórdio, ele disse que Emmanuel começava a dizendo que a alegria dele era se contentar com pouco.
O objetivo nosso não é se contentar nem com muito, nem com pouco. Mas seja pouco ou seja muito, mantenhamos a nossa idoneidade. E não deixemos a nossa felicidade depender do ter. Porque disse Jesus, seja qual for a abundância que o homem possua, sua vida não depende dessa abundância. Aí ele arremata mais ainda. Tinha um homem grande proprietário de terras. E ele tinha tanta riqueza que os celeiros dele, a safra foi tão alta que ele ficava pensando, meu Deus, o que devo fazer? Porque não tenho celeiro suficiente para pôr toda a colheita e todos os bens que tinham produzido naquele momento. Então era um homem que estava saciado, satisfeito, bem-sucedido. O que é que todos nós queremos na vida? Ser bem-sucedidos, ser satisfeitos. Muitas vezes a gente mede o padrão de satisfação de uma pessoa pelo status das posses que ele tem. Ele está tão bem, tem aquele carro, não é assim? Ele está morando naquele apartamento. É assim que a gente analisa as coisas. Esse homem, Jesus dá um exemplo, diz, olha, tinha um homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que vivia a pensar. Olha o pensamento aí. Olha como as nossas imperfeições interferem em nossos pensamentos. Ele vivia, ai meu Deus, eu tenho tanto, que aí ele, o que é que eu vou fazer? Ah, já sei o que é que eu vou fazer. Construirei outros celeiros, onde porei a minha colheita e os meus bens, e depois direi, minha alma, tem os bens para todo o teu futuro. Goza, come, bebe. Olha aí, tudo que é satisfação para o corpo, para a matéria. Porque se você se satisfaz através do corpo e através da matéria, vai chegar um momento que você vai se perguntar, e aí? Você vai ter dificuldade de envelhecer, você vai ter dificuldade de lidar com as doenças. Quando chegar um momento de você ser afetado com uma, supostamente, que a gente chama de perda, os abalos, aí a pessoa está sem chão. A pessoa está sem estabilidade. Porque se deixou levar pelo egoísmo. Então eu vou dar, para finalizar, uma sugestão para vocês. E para mim também. Tem uma linha de pensamento, de pedagogia, que usa muito as fábulas. Ésopo usava bem as fábulas. Ele aproveitava do comportamento da sociedade de Atenas para dizer as coisas, lançar uma crítica, sugerir um comportamento novo, uma mudança, através das fábulas, das histórias que utilizavam de animais. Então eu vou vir me valer, se tiver um biólogo aqui, veterinário, permita-me a concessão, a licença, porque é apenas para pegar características de 3 animais e a gente vai escolher aqui qual é desses 3 animais que se parece mais conosco e que a gente quer seguir como modelo para a nossa vida. Primeiro, a carpa. Vocês já ouviram falar da carpa? Diz que a carpa não tem a visão. Carpa, ela tem uma visão bem reduzida. É um peixe, uma visão bem reduzida. Aí diz, utilizando essa parábola, a carpa seria, trazendo para nós, a visão que ela tem é o seguinte: ela chega e não tem muita pretensão na vida. Ela olha para a vida e começa a dizer assim, meu Deus, viver está tão difícil, as coisas estão tão escassas, eu acho que não tem espaço para todo mundo. Eu, sabe de uma coisa, eu não vou nem tentar porque não dá certo. Não tem gente assim, pessimista, não persevera, que vê as coisas tudo nublado. Isso é uma forma de egoísmo. É o egoísmo retroativo, que termina contaminando, minando, impedindo que você reconheça o seu poder e a sua força. A carpa diz assim, eu não vou viver não, está tão... Aí depois vem o tubarão.
que é que a gente liga ao tubarão? A força. O tubarão pega aqueles dentes, pega a presa. O tubarão olha a vida, olha o mar e diz: a vida está difícil. Ele diz assim como a capa: a vida está difícil, mas eu não vou dar bobeira não. Comigo é na força. Eu vou conseguir as coisas a todo custo. Não tem essa história de ser bonzinho não. Não tem essa história de querer dividir não. Não tem essa história de querer amar o próximo não. Só vou fazer as coisas para levar vantagem e que não me comprometa. É o tubarão. E a outra é o golfinho. O golfinho vê as coisas como os dois antes. O golfinho não é alienado, não. O golfinho sabe que a situação não está complicada. Sabe que as coisas em determinado momento podem estar exíguas. Pode estar difícil. Mas o golfinho diz: no mundo tem espaço para todos. E inclusive a gente pega o golfinho e vai lá em Charlie Chaplin. E vê que Charlie Chaplin tem um discurso que ele fez, o último discurso. E ele dizia muita coisa parecida com Jesus. No mundo há espaço para todos. Judeus, asiáticos, todas as etnias. Por que, homens, vocês vão ameaçar uns aos outros? Não é verdade? Homens, não sois máquinas. São seres humanos, pensantes. Não existe nada em nossa vida irreversível. E o egoísmo, por mais poderoso que seja, a gente pode minimizar e fazer ascender, emergir a nossa inteligência. Não foi à toa que Jesus não diria nada que nos colocasse na condição de criaturas fora da nossa realidade. Mas ele diz: brilhe a vossa luz entre os homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Vivam com excelência. Não se preocupem se vai estar bem sucedido, se não esteja. Coloque o certificado interno de fidelidade, de honestidade, de força, de coragem, de determinação, de estímulo. A gente sabe que não somos criaturas blindadas. Somos sujeitos a falhas, a instabilidades. Mas, disse Jesus: na vida tereis aflição, mas tende fé em Deus. Eu vos dou a minha paz. Eu venci o mundo, vencereis o mundo também. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.